Edir Proença, advogado, jornalista e radialista. Edir Proença é filho de Edgar Proença, um dos pioneiros do rádio paraense e nacional. Edir Proença começou a trabalhar em rádio no ano de 1938. Em janeiro último, quando aposentou-se da profissão na mesma Rádio Clube do Pará, onde estreou, Edir Proença completava nada mais, nada menos do que 50 anos de atividade radiofônica. Ele começou setorizado em esportes e chegou ao cargo de diretor superintendente da emissora, dirigindo-a até 1984, quando a mesma foi vendida. No ano passado, Edir Proença voltou à clube para dirigir a equipe de esportes, mas preferiu vestir o pijama e aposentar-se do rádio. Atualmente, sem conseguir desligar-se da imprensa esportiva, assina uma coluna especializada no todo mundo sabe, é o meu papai, não é? Então vou tratar de colocar para os antigos a intimidade do rádio novo, né? Sem formalidade. Então vou fazer perguntas não para Edir Proença, vou fazer perguntas para o papai. Papai, a Rádio Clube foi a 4ª emissora do país. Como é que aqui no Pará se teve coragem de se fundar uma emissora, a 4ª do país? Logicamente se poderia imaginar que a facilidade alcançaria nesse sentido a Rio, São Paulo, Minas, mas Belém do Pará teve a 4ª emissora do Brasil. Como foi que nasceu essa ideia de se fazer uma emissora por aqui? Bem, pelo que eu sei, naturalmente, que eu não vivi o tempo de fundação da Rádio Clube do Pará, mas pelo que eu sei, tantas vezes eu ouvi a história, a Rádio Clube do Pará nasceu daquela campanha iniciada através de Roquete Pinto, seu idealismo pelo rádio, e começou a propagar a sua ideia de que o Brasil precisava, sendo um país de dimensões continentais, mais do que nunca precisava do rádio para as suas comunicações. E ele mesmo fundou a sua Rádio Clube do Brasil, e a sua ideia foi florescendo em outros estados. Veio depois Ribeirão Preto, que fundou a Rádio Clube de Ribeirão Preto. Em Pernambuco, os irmãos Moreira Pinto fundaram a Rádio Clube de Pernambuco. E esses homens tinham muita amizade, a Roberto Cabelier e a Edgar Proença, no meu caso, meu pai. E sempre procurando influir naquela ideia de também fazer com que o Norte tivesse a sua estação de rádio. E aí surgiu, em 1928, a Rádio Clube do Pará. Uma rádio que foi iniciada, como poderia dizer, com uma brincadeira, talvez, um grupo de amigos, alguns entendendo qualquer coisa de rádio, de eletrônica, ainda de forma muito incipiente, mas procurando fazer o rádio. Numa casa, ali no Largo da Trindade, houve a primeira transmissão da Rádio Clube do Pará. Acredito até que nessa ocasião os receptores eram os célebres receptores de galena. Eram pequenos aparelhos que o cidadão colocava um fone no ouvido e ficava procurando a estação. Quando ele conseguia escutar a estação, era mesmo que acertar nos 13 pontos da loteria. Mas foi a ideia, o entusiasmo foi crescendo, o rádio foi ganhando outras formas, a Rádio Clube se transformou num clube de fazer rádio. Há um detalhe interessante, uma escola, sim, mas primeiro eu queria dar assim essa demonstração de como foi o clube, porque nesse tempo, de que vivia a Rádio Clube? Dos seus sócios. A Rádio Clube tinha sócios, pagavam mensalidade para ouvir o rádio, aquela distração. Então, durante muitos anos, o cobrador corria de casa em casa cobrando a mensalidade, até que começou a era da publicidade. E depois, então, a rádio se transformou numa sociedade anônima, começou a crescer e foi para diante. Agora, eu acho que várias começaram assim, não é? Várias começaram assim, porque o Brasil tem não sei quantas rádio-clubes. Porque foi a influência de Roquete Pinto que fez a sua primeira rádio, a Rádio Clube do Brasil. Então, seguiram as demais essa denominação. E hoje, muitas rádios no Brasil ainda tem essa denominação de Rádio Clube. Rádio Clube do Pará, Rádio Clube de Pernambuco. Você que começou setorizada em esportes, relembre pra gente como eram as primeiras transmissões de jogos de futebol. Como se comportavam os dirigentes de clubes, os atletas e a torcida diante dessa inovação. E quais eram, na época, os craques do microfone? Bom, evidentemente que a transmissão esportiva, naquela época, era um sacrifício. Transmitir um jogo de futebol
era um ato de heroísmo. Começava no próprio local, porque a luta para instalar uma linha telefônica no estádio. E às vezes acontecia uma surpresa muito desagradável, que na véspera era instalada a linha e à noite aparecia alguém e roubava a linha. E na hora do jogo não havia transmissão. E a dificuldade começava por aí, começava pelo patrocínio. Eu lembro, por exemplo, que eu transmitia os jogos e cada domingo nós tínhamos que lutar por um patrocinador, porque não havia um patrocinador fixo. E há um detalhe curioso, que talvez pouca gente saiba disso, é que uma ocasião que apareceu um representante da Gillette, e lá vai mais um comercialzinho, e queria patrocinar a hora certa, o prefixo, uma dessas coisas tal. E já estavam preenchidas estas portas para a publicidade. Eu escutando a conversa do cidadão com o Heriberto Pio, que era o diretor comercial, e puxei o esporte para o meio. Por que o senhor não transmite o futebol? Mas futebol? Como futebol? Claro. Seu produto é para homens. E é o mais adequado, isso, e aquela conversa de sempre. Ele resolveu fazer uma experiência de 30 dias. Renovou por um ano e a Rádio Clube foi pioneira das transmissões da Gillette. Pouca gente sabe disso. Porque depois, com o sucesso conseguido em Belém com a Gillette contratou a emissora Continental no Rio de Janeiro, que era especializada em esportes, a emissora Pan-Americana em São Paulo, também especializada em esportes, e daí foi se ampliando. Nas emissoras de maior alcance da região, a Gillette estava lá. E durante longos anos, houve o patrocínio, diminuindo muito a dificuldade de patrocínio. Mas voltando aos esquemas, você perguntou como reagiam, e da melhor forma possível. Todos os desportistas, diretores de clubes, ao contrário, até ajudavam, porque era uma divulgação, eles sabiam que aquilo trazia para o esporte uma publicidade, uma propaganda. O esporte era divulgado pelo rádio, chegava em pontos em que o torcedor não poderia chegar até o estádio e era de interesse para os clubes. E sempre ajudavam. Agora, as transmissões fora de Belém eram outra África, porque na oportunidade só existia aqui a Radional, o telefone internacional, e nós dependíamos sempre das condições de propagação. Quantas e quantas vezes eu fora de Belém passei uma tarde inteira falando para depois receber um telegrama. Lamentavelmente o som não chegou. O que é que eu vou fazer? Mas isso aconteceu. Hoje a coisa está facílima. O próprio locutor chega na cabine, já está lá escrito, a ponta da sua linha está lá, né? É ligar no amplificador, perguntar para o estúdio se está tudo bem, se o volume de voz está bom, e começar a transmissão. Naquele tempo era outra coisa. Bem, mas Obrigado, Augusto. o futebol parece não ter sido afetado negativamente através do tempo. Até houve melhoramentos. Hoje a transmissão chega, né? Ah, não há dúvida. Chega, muito boa, cristalina. Eu lembro que uma vez viajei para Manaus, transmiti um jogo e voltei depois. Havia um retorno a Belém, que na saída dava tempo, irradiei o jogo.